aí presenteou a namorada também, né, Valmir? Eu tenho várias namoradas, mas tem uma que é especial. Olha lá. As minhas netas. Isso vai te complicar, você gosta de muita namorada. O cara não é fraco, Ana Helena, ganhou presente do namorado também, ovo de Páscoa? Não ganhei. Ela deve... Sabia? É mesmo? Porra, né? Ela tem um namorado que tem bala na agulha. Não, gente, não, deixa abaixo, deixa abaixo. Vamos manter. Vamos falar de futebol. Vamos. Aninha, como é que o pessoal faz para participar do nosso programa nessa segunda-feira? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Valmir Sicupira. E boa tarde para você que está ligado aqui no Balanço Esportivo. Então, mais uma rodada do Campeonato Paranaense. Chegou a o palpite, sua opinião aqui no nosso Twitter. Nosso endereço é BEsportivoPR. E não esquece também que você pode assistir o Balanço Esportivo pelo computador. Você acessa o nosso site redecnt.com.br. E se está no trânsito, não tem como assistir o Balanço Esportivo, você liga o rádio 87.7 FM. É isso aí, não tem desculpa. Vamos participar aqui do Balanço Esportivo. Campeonato Paranaense, faltam 3 rodadas para o fim do campeonato. Corinthians e Atlético Paranaense empataram ontem no Janguito Malucelli 1-1, Arapongas 2, Toledo 1, Irati 1-0, primeira vitória do Irati no campeonato, em cima do Roma. Londrina 0, Operário 1, Paranavaí venceu o Rio Branco por 2-1 e o Coritiba venceu o Cianorte e se isolou na liderança 3-1, resultado do Bom, o Atlético deixou escapar uma oportunidade boa de decidir o segundo turno, né? E o Operário, né? Que foi buscar uma vitória lá em Londrina. Diz que o Lio Evaristo, né? Deu uma cara nova ao Operário. E diz que o goleiro Silvio atacou tudo. Atacou é boa, né? Atacou. Todos esses gols da rodada, vamos ver a classificação. Então, como é que ficou o Coritiba? Se isolou na liderança, está com 21 pontos. Segundo é o Atlético com 17, terceiro Londrina com 16. Também com 16 está o Operário. Na quarta colocação, Arapongas é o quinto com 15 pontos. Em sexto está o Paranavaí com 11. Corinthians Paranaense é o sétimo com 9. Com 7. Décimo Rio Branco com 5. Irati também tem 5. E o Roma com 3 pontos. O Cianorte do Coritiba nem briga mais, né? No primeiro turno estava tão bem, olha ali a classificação do segundo turno. Agora ele briga com Arapongas para ser o... Tem a geral aí? Tem uma classificação geral. Vamos mostrar aqui a classificação geral do campeonato. Olha lá, o Coritiba com a melhor campanha tem 46 pontos, Atlético mesmo, 32 pontos. Hoje os dois disputariam o título do interior. Realmente os 3 que a gente esperava, Araponga, Cianorte e Londrina, né? Eu tenho a impressão que pela rodada passada o Cianorte joga em casa e o Araponga joga fora de casa. Né? Exatamente. Quer dizer, já complicam porque... Bom, quem for o campeão no geral joga segunda em casa. É isso, né? Bom, digamos que o Atlético vai disputar com o Curitiba. O Atlético joga na Vila ou em qualquer lugar, deve ser na Vila, ganha 3-0. O segundo, o Curitiba ganha de 1-0. Vamos ver. Como é que... Me parece que não tem... Eu acho que não tem diferença de gol. Não tem saldo de gol. Aí como é que faz? Sai uma terceira partida? A gente vai ter que... Vamos, rapaziada, lá de cima, formar aí ligeiro para nós. E eu quero continuar minha campanha aqui para levar bastante público no jogo do Rio Branco com o Irati. Que baixe o preço do ingresso para mais gente no estádio ajudar o Rio Branco a ganhar do Irati. Isso mesmo. Então, agora, daqui a pouco a gente vai mostrar todos esses gols que aconteceram na rodada. Vamos de cara começar a falar desta rodada de Páscoa. Quem quis ver jogo no Janguito Malucelli teve que ir preparado, hein? Teve muita chuva lá e o Jairo Júnior conta pra gente sobre o jogo.
apareceram ao Eco Estádio para assistir Corinthians e Atlético Paranaense. Eles pareciam pressentir o que estava por vir. Antes da bola rolar, muita chuva. E com a bola rolando, pouca emoção. Lances feios. Poucas chances de gols. E criou mais. No final do primeiro tempo, apareceu o talento de Paulo Baier para deixar Edgar Júnior na cara do gol. E o camisa 9 aproveitou. Atlético 1-0. Mesmo sem jogar bem, o Furacão foi para o com o zagueiro Manuel em campo, mas não para jogar na zaga, e sim no ataque. Pobre Manuel pouco pôde contribuir ofensivamente. As melhores jogadas continuaram sendo com os atacantes de ofício, ou com quem tem mais intimidade com a bola. Mas um dos destaques do jogo. Sem improvisações, o Corinthians se aproveitou da ausência de Manuel na defesa rubro-negra para empatar o jogo com Marcelo Tamandaré. Corinthians 1, Atlético Paranaense 1. Após sofrer o gol, a equipe rubro-negra e de lances isolados. Mas o placar ficou nisso, Corinthians 1, Atlético 1. Em um jogo em que teve zagueiro virando centroavante, o Atlético Paranaense apenas empatou com o Corinthians em 1-1 e ficou ainda mais distante de conquistar o retorno do estadual. Na entrevista coletiva, querendo saber o porquê que Manuel foi escalado no ataque. No tenemos altura de centroavante y buscamos cabezazo ofensivo y defensivo porque ellos también tienen buen juego aéreo. Lembro de que si la partida perdimos una oportunidad muy linda de lograr los 3 puntos. A gente conhece já está se acostumando com esse jeito do Carrasco, ele sempre costuma colocar uma equipe bem ofensiva, mas colocar até o zagueiro no ataque acabou comprometendo. Sicupira, você acha que comprometeu o gol sofrido, o fato do... O que comprometeu foi o pra frente. Como é que o Manuel, o que o Manuel já ouviu? Se ele saiu para comprar pão hoje, ele ouviu tudo. O que o homem queria, por que ele pôs você lá. Quer dizer, não tem explicação, ninguém conseguiu explicar. Se ele, eu vou repetir o que eu disse ontem, eu pensei que o Manuel ia entrar. Ficava tirado o time, se você vai pôr para queimar o cartão. Então não foi para queimar o cartão, tanto que não queimou. Se ele tomar cartão no próximo jogo, ele não joga Atletiba. Quer dizer, até isso faltou planejamento. Valmir, o que você pode dizer? Foi só esta alteração que comprometeu o rendimento da... A ação feita pelo Corinthians melhorou muito o Corinthians. A entrada do Andrezinho, a saída do Javier Mendes, porque o Corinthians tinha uma boa meia cancha, não tinha muito ataque. O Bruno Batata e o Tamandaré não estavam numa tarde feliz. Mas a entrada do André, ela melhorou. Então isso foi uma coisa. Agora, a entrada do Manuel, isso já foi cantado em verso e prosa, que é uma coisa que surpreendeu a todos, né? Quando o Carrasco foi contratado, muita gente foi se informar sobre ele, disse que ele tem atitudes como esta. E que tomou algumas atitudes que ajudaram a mudar o futebol brasileiro, né? O jogador brasileiro, na sua grande totalidade, ele é passivo. Ele aceita tudo. Aliás, é o povo brasileiro. Não é nem o jogador, é o povo brasileiro.
cima é o melhor, nem tudo que vem de cima é o mais eficaz, e a gente aceita como... Não. Então tem que haver uma contestação, não só a história do Manuel, mas do povo. Olha aqui, ó, nós somos um povo que se nós tivesse força, se nós fôssemos unidos, nós já tínhamos ajudado a mudar esse país. E acontecem coisas incríveis e não se muda o país pela nossa passividade. Então eu não vou esperar que de um modo geral o povo não tem. Sabe? O Manuel deveria ter dito, olha, de centroavante eu não sei jogar. De centroavante eu nunca joguei. De centroavante eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Mas sabe quando que o Manuel ou um jogador vai dizer isto? Sabe? É muito raro. Tem as exceções, mas é raro. E o... Ele acha que pode tudo, que faz tudo. Ele é um cara que é competente. Eu não vou dizer que não é competente. Com a caneta cheia. E é o que manda, né? Mas ele toma atitudes ou pela soberba, ou por pensar que sabe mais do que o outro, ou por achar que é gênio, sabe? Então, lá no país dele, não muda aqui, ninguém vai mudar nele isso aí, sabe? O que pode mudar é as atitudes de quem ele manda, em quem ele manda, sabe? Porque o que vai acontecer é o seguinte, daqui um pouco ele não tem mais o grupo na mão. Ele manda um jogador, ele tira um a 7 minutos, tira outro a 20 minutos, põe o zagueiro de lateral. Um outro detalhe, o Atlético não tem um diretor de futebol. Eu não digo diretor remunerado. Remunerado ele tem gente lá. Mas ele não tem um diretor de futebol que é aquele cara que passou por tudo no clube e que vai dizer o seguinte, vem cá, o Atlético tem 85 anos, tem tradição. O Atlético não é para brincadeira. Isso, lamentavelmente, hoje o Atlético não tem. E aí o Carrasco deita e rola. Do Casca, enquanto vinha ganhando, a torcida estava até falando que ele era um louco com sorte e tudo mais. Mas aí quando acontece isso... Uma outra coisa, por que o Guerron fora? Poupar a Copa do Brasil, de repente? Tá pra o Guerron tá pingando óleo 20, gente. Ele não precisa de que poupe. Vamos ver o que o torcedor do Atlético achou desta... Não gostou nem um pouco, né, Amanda? O Paulo Silva diz aqui, o Carrasco quer aparecer mais que os jogadores. A atitude de ontem foi imperdoável. A Luciane disse que o Manuel de atacante foi o fim. O Bruno Mesquita falando que a diretoria tem que brecar o Carrasco. Ontem passou dos limites. Imaginem como os atacantes que estavam no banco se sentiram. E o Marcelo falando que esperamos que não custe... A responsabilidade desse empate pode ser creditada aí totalmente para o Carrasco? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. Eu acredito. Porque o time perdeu uma porção de gols. Então, na hora de você afinar o time, ele faz uma substituição bizarra, que piorou o time. Então, põe tudo na conta dele. O PC, ele está assistindo a gente. Paulo César Tia. Folga hoje. PC, ele avisando que no caso, né, da final, no caso, vamos supor que seja Coritiba e Atlético. Primeiro jogo na Vila, se acabasse assim o campeonato, com a melhor campanha sendo do Coritiba. O segundo jogo seria no Couto Pereira, no caso de uma vitória do Atlético no pênalti no final. Pênalti então, para decidir. É o mata-mata clássico. É isso aí. A gente vai para um breve intervalo aqui no Balanço Esportivo. A gente volta com mais gols dessa rodada do Campeonato Estadual. Fica com a gente. Quantas vezes você comprou um produto e é consumidor? A dica é: antes de comprar, investigue o fabricante. Qualidade e consumo, tema do Fala Sério desta segunda-feira.